Olá, amigos, amigas, companheiros. Vamos mais uma vez falar de Deus e de Jesus com o programa Elucidações Espíritas, aqui pela TV Cidadania, Canal 7. Hoje a nossa entrevistada é Sandra Diniz Costa, professora e estudiosa da doutrina espírita, com o tema Natal. Querida professora, antes de nós iniciar, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus e os benfeitores espirituais para estar aqui ao nosso lado, no estúdio e também no seu lar. Você que está nos acompanhando, receba muitas bênçãos, muitas luzes para você e toda a sua família, e você também internauta. Professora, seja bem-vindo. Obrigada, boa noite, boa tarde a todos. Olha, é uma alegria muito grande ter você mais uma vez. Obrigada. E o tema hoje, Natal. Professora, eu sei que é uma estudiosa, o que significa a palavra Natal? Natal vem de nascer, né? A mesma raiz de nascer, e significa nascimento. Tanto que a data em que a gente nasce é chamada de data natalícia. Pode ver que muitas crianças que nascem no dia 24 de dezembro também são chamadas de Natal, Natália, são variações da palavra Natal. Então, basicamente, o Natal é o nascimento de Jesus, é a festa do nascimento de Jesus. E, infelizmente, uma festa da qual o aniversariante muitas vezes fica longe, porque a gente se esquece do valor simbólico e espiritual do Natal e às vezes transforma numa festa, em bebedeira, troca de presentes, sem lembrar do aniversariante. E se nós vamos falar depois. Qual a importância então do Natal? Essa data foi realmente o dia que Jesus nasceu? Pois é, ninguém sabe que dia Jesus nasceu. Veja que o calendário juliano que nós seguimos foi feito muito tempo depois. Naquela época nem existiam esses meses que nós temos hoje. Mas, de alguma forma, a partir do calendário, a partir do início dos primeiros séculos do cristianismo, foi estabelecido que seria 25 de dezembro. Agora, de qualquer forma, isso não tem muito problema. Porque, uma vez estabelecido o dia 25 de dezembro, toda a mente humana, todas as vibrações humanas voltam-se para esse dia. Podia ser maio, abril, setembro. Porque a coincidência parece que é mais uma coisa comercial, porque encerrando um ano para entrar o outro, aí Jesus nasceu. Toda vez nascido em janeiro, fevereiro, março. E veja que parece uma coisa bem de marqueteiro. Encerrando um ano na nossa cultura. Porque há culturas que o ano não começa em janeiro. Também. Não é? Então, na verdade, isso é uma tradição. Mas uma vez a tradição colocada, Emmanuel tem uma mensagem que ele fala disso, que no mês de dezembro, as vibrações da Terra ficam um pouco melhores. Quer queiram, quer não, as pessoas pensam mais no próximo, em fraternidade. Até nos conflitos de guerra existe o feriado, tem um nome, cessar-fogo de Natal. Então não há dúvida de que a mente humana vibra num padrão mais elevado, e isso é muito bom. A espiritualidade às vezes consegue ajudar muita gente por essa elevação do padrão espiritual da Terra. Não tem pesquisa, né, professor Sandra, com relação se as pessoas realmente estão vibrando no bem, alguma coisa melhor. Acho que eles estão muito preocupados com comprar, presentear. Mas não deixa de haver uma fraternidade. Mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos é mais, porque lá eles saem para a rua e cantam na porta das casas, mas as pessoas pensam um pouco mais. Claro que a maioria das pessoas está mais preocupada com o aspecto comercial do Natal, mas não deixa de ser, mesmo dentro dessa indiferença consumista, ainda é uma vibração melhor do que a vibração do resto dos dias. Agora, você falou que não há pesquisa disso. Você sabe quem mais faz pesquisa a esse respeito, de quando realmente teria sido o nascimento de Jesus? São os nossos irmãos evangélicos. Então, há várias pesquisas, inclusive a respeito do local, porque onde se fala que é a Terra Santa,
falou, ó, Jesus nasceu aqui, mas não há nenhuma, historicamente, aqueles lugares não existem mais. E olha o tanto que os judeus, sem acreditar em Jesus, faturam em turismo na Terra Santa. Que de Terra Santa não tem nada. Olha o inferno que é lá. Só uma encrenca. Mas assim, qual é o símbolo que se coloca em cada casa, a árvore? Qual que é essa simbologia? Toda essa tradição natalina, ela é europeia, ela vem muito das regiões nórdicas, porque... A árvore é aquela de... É o pinheiro, que é o pinheiro europeu. Veja que no Natal, na Europa e na Ásia, é inverno, por isso o Natal com neve. Para nós brasileiros, se não chover no Natal, não tem tanta graça. Então, aí nós herdamos, por exemplo, nós tínhamos que pôr uma goiabeira na árvore, né? Nós tínhamos que... Agora, o visgo, por exemplo, aquela coroa de visgo, é tudo da tradição europeia, que entre os celtas, aquela coroa significava a fraternidade e a fertilidade. Então, por isso aquela coroa. Os sinos, que são uma lembrança da tradição católica, e veja que a nossa tradição é diferente da europeia e da americana. Nós ceamos na noite de Natal, né, a ceia, por quê? Pela tradição portuguesa, as pessoas faziam um jejum até a missa do galo, aí assistiam à missa do galo, que era exatamente à meia-noite, e após essa meia-noite é que eles iam cear. Na Europa não existe isso, lá existe o almoço de Natal. Então as crianças vão dormir cedo para esperar o Papai Noel. No dia seguinte tem a cerimônia da abertura dos presentes e depois um almoço de Natal. Então você vê que de lugar para lugar há uma variação. Agora, como nós fomos colonizados por portugueses e colonizados culturalmente por americanos, nós americanizamos o Natal. Que o nosso, por exemplo, como é que nós vamos comer pernil assado à meia-noite, vinho, olha a combinação, pernil, vinho, castanha, amêndoa, avelã, no dia seguinte é uma dor de cabeça sem limite. É cruel. Porque nós tínhamos que comer frutas, coisas mais leves, ligadas à nossa cultura tropical. Mas o nosso Natal ele foi muito importado da Europa. Os padrões são europeus. O próprio Papai Noel morar no Polo Norte. Bem de longe. Né? E descer pela chaminé. Aqui no Brasil ele não tem como, porque não tem chaminé aqui. Tá certo, tem que quebrar uma laje. Bom, na realidade, o que seria, como cristão, como espírita, como é que seria o nosso Natal? Um Natal cristão, espírita? Isso é uma boa pergunta. Veja, nós falamos das tradições, mas, na verdade, o que o Natal significa para nós espíritas? Um nascimento espiritual. Nós sabemos que nós nascemos muitas vezes, reencarnamos muitas vezes. Como diz o Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda, aprender sempre, tal é a lei. Então nós podemos, o que seria um Natal cristão? Primeiro, um Natal em que o aniversariante estivesse presente, que houvesse uma oração verdadeira no momento do Natal, que houvesse realmente uma confraternização, não precisa deixar de dar os presentes, pode dar os presentes porque também as crianças iriam ficar muito magoadas, mas que houvesse um pensamento cristão, um momento de fazer uma oração, de agradecer pelo ano que passou, de confraternizar realmente. E você vê, quando a família é muito grande, como a minha, costuma ainda haver umas briguinhas de Natal, umas estremecidas, mas nós temos que esquecer tudo isso. Por quê? Pensar que Jesus não vai estar presente numa festa que seja apenas mundana. E pensar que o Natal, para nós espíritas, é um momento de nós pensarmos para que nascemos. Nós sabemos para que Jesus nasceu. E é muito bonito quando a gente pensa em toda aquela simbologia, né? Jesus nasceu, não havia lugar para ele nascer.
Não havia lugar em estalagem nenhuma. O único lugar onde Jesus pôde nascer foi numa estrebaria. Teve uma época, foi um ano, que a Rede Globo fez uma brincadeira de Natal. Chamou um casal nordestino, José e uma Maria grávida, e eles foram de casa em casa pedindo pouso. Ninguém deu. Ninguém deu. E quando a pessoa... Não, uma senhora ficou com muita pena, deixou ela sentar na garagem para tomar um prato de sopa. E a hora que a pessoa saía, que a pessoa falava que não tinha, alguns davam uma moedinha, vinha o repórter e perguntava: por que a senhora não deixou entrar? Ah, não, pode ser um ladrão, pode ser um assaltante. E realmente você vai abrir a sua casa para qualquer um. Então, aí o repórter terminou a reportagem falando: se Jesus nascesse hoje, não haveria lugar para ele na estalagem. Ia de novo com... Ia ter que arrumar debaixo de um viaduto, um lugar assim para poder... Bom, aí diz os meninos, não, ele ia nascer no hospital. Maria passar a noite de Natal na fila do SUS. Mas se nós pensarmos a simbologia, quem é que nasceu ali? Não foi qualquer menino, foi o governador da terra. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele presidiu a formação do nosso planeta. E ele nos governa. Então, se as pessoas pudessem imaginar quem é que estava ali, e não tinha lugar para Maria. Imagina a luz de Maria. Porque todos os que nasceram com Jesus levaram muitos séculos adensando o perispírito, porque eram espíritos muito iluminados. Maria, José, né? E eles se prepararam durante séculos. E aquela criancinha numa estrebaria, né? Se não tinha lugar para ele entre os homens, na natureza tinha. Né? E pensar que Jesus, para que ele nasceu? Para nos ensinar um caminho, para nos dar um caminho, para nos dar um exemplo. E para que nós nascemos? Cada um de nós nasceu para uma razão. No Livro dos Espíritos fala, né, que nós nascemos porque todos nós estamos fadados à perfeição. E nós nascemos nessa busca de cada ano, cada século, cada encarnação, melhorarmos um pouquinho em direção a essa perfeição. E olha o tanto que a gente está longe dela. Né? Então, quando a gente pensa num espírito da envergadura de Maria, que aceitou vir à Terra para ser a mãe do Senhor, e ela mesma, como encarnada, ela não entendia muito aquela missão. A missão dela. Eu acho que a maioria de nós, a gente vai mais por intuição, né? Mas era um espírito de uma envergadura muito grande, assim como José. E para que tanto? Porque, já que ele ia nascer, que ele era o governador da terra, ele podia ter nascido onde ele quisesse. Ele podia ser filho de César. Já que Roma é que mandava na época, por que ele não foi filho de César? Porque ele sabia que não precisa a gente ser grande, poderoso e rico para cumprir a missão espiritual da gente. Então ele nasceu onde ele achava que devia nascer. Se fosse hoje, ele iria nascer provavelmente no Nordeste do Brasil, lá no sertão do Pernambuco. Provavelmente. Né? Porque ele fez questão de nascer na região mais pobre, que era Nazaré, e ser criado lá. Então, a gente vê assim, quando você começa a estudar a simbologia do Natal, aí a gente entende que a encarnação de Jesus, ela foi planejada nos mínimos detalhes. Né? Aquela ideia da estrela, até a conjunção astral foi para que houvesse toda essa simbologia que depois foi literalizada, tornou-se uma lenda, que hoje nós não sabemos o que é real e o que é uma lenda, mas que deixa em nós essa marca. Toda criança já se encantou diante de um presépio, né? Porque aquele quadro, aquela simplicidade do maior ser que já visitou a Terra, nascer como um menino numa estrebaria em Belém,
internauta, para você ajudar a Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e também pessoas da terceira idade. Nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer uma visita, levar suas doações, entrar em contato e marcar a visita pelos telefones 3234-8712, 3235-3129. E nós queremos que você seja um dos nossos voluntários. Estamos aguardando você. Professora, houve uma mudança aí, né, que os políticos, dirigentes, né, prefeitos, governadores, montam todo o esquema para receber o Papai Noel, para as pessoas comprarem mais, ter maior arrecadação, e todo mundo acompanha, né? Parece que é cego conduzindo cego. O que você poderia passar para as pessoas que estão nos acompanhando, para que eles possam chamar os filhos, netos, bisnetos, e sentar numa mesa, fazer uma prece, ler um evangelho, ler a Bíblia, né? Porque espiritismo nosso é sinônimo de cristianismo, nós espíritas também. Será que todo mundo está bebendo muito, comendo muito? Eu acredito que não estão fazendo nem prece no dia de Natal, ou você tem outro pensamento? Olha, Maurinho, aqui, quando nós lidamos com tradições, nós temos que ter bastante cuidado na hora de educar nossos filhos. Porque se você simplesmente falar para o seu filho, não, Papai Noel não existe, ele vai criar um problema na escola. Vai criar um problema com um coleguinha que a mãe jura para ele que o Papai Noel existe. A opção que eu tive, desde que meus filhos eram pequenos, eu falei, olha, Papai Noel é uma lenda. Quem, na verdade, compra os presentes é a mamãe. Por isso, não adianta pedir uma coisa muito cara, porque eu não vou poder dar. Dinheiro. Né? E meus filhos nunca tiveram problema com isso. Já alguns sobrinhos, que a mãe fez questão da tradição do Papai Noel, tiveram uma grande decepção depois, quando descobriram que o Papai Noel, né, na verdade, a lenda do Papai Noel é muito bonita, porque é São Nicolau, era um velhinho que fazia uma distribuição de presentes no Natal, por isso aquela roupa quente, vermelha, né? Mas o que eu acho que o pai cristão, o pai espírita pode fazer, e eu falo isso para todos os aspectos da doutrina, não minta para a criança em termos de verdades espirituais. Porque a hora que ela descobrir que isso não é verdade, toda a crença que você tentou construir vai se perder. Então a melhor forma, cada pai, cada mãe vai achar um jeito de explicar que eu tenho uma irmã que fala que ele é um ajudante do Papai Noel, né? Então, na verdade, pode manter a figura do presente, mas mostrar para os meninos, mesmo porque matematicamente é impossível o Papai Noel visitar todas as casas da Terra em uma noite. Tem na internet um cálculo matemático mostrando que isso era impossível, assim como é impossível um velho gordo descer por uma chaminé. Então, acho que os pais podem falar, olha, essa é uma lenda, uma história bonita, contar a história de São Nicolau, mas voltar o Natal para a questão espiritual. Que assim como Jesus nasceu para eu gosto dessa palavra, nos salvar, né, nos mostrar o caminho, nós também nascemos para trilhar um caminho. E o Natal nos lembra disso, que é preciso ser fraterno, que existem pessoas que não têm o que a gente tem, é a hora de distribuir, né, de ajudar os filhos a entenderem que nem todas as pessoas têm os mesmos privilégios. Porque eu fico pensando, como que as crianças não ficam muito revoltadas? Né? Porque até a classe média, o pai ainda tenta dar um brinquedinho, compra em 24 meses no cartão, mas é a classe baixa, então, elas sabem desde cedo que Papai Noel não existe, porque os pais não têm condição de dar presente para elas. Então, é uma lenda que eu acho que a gente tinha que pensar um pouquinho ao educar nossos filhos. Tudo que for relativo à religião, nós devemos ter muito cuidado para não mentir para os nossos filhos, não falar bobagem, porque depois a ciência mostra para ele que isso estava errado e ele vai perder a fé.
E esse assunto poderia ser falado nas aulas de evangelização? O evangelizador poderia estar falando, ou não deveria deixar livre? Dentro do centro espírita, sim. Você sabe que existem 2 tipos de evangelização. A evangelização dentro do centro espírita, que é dirigida a filhos de espíritas e assistidos pelo centro. Aí, sim. Agora, se você vai levar uma sopa numa favela ou numa escola, aí você não vai poder chegar lá e você não conhece a cultura daquela instituição. Agora, dentro do centro, sim. Mesmo porque os pais espíritas já procuram mostrar aos filhos que isso é uma lenda, que é um caminho muito bom para o filho não ficar querendo tudo que ele vê, né? E isso é uma coisa. Você sabe que os Correios têm uma promoção de Natal que os meninos escrevem as cartas para o Papai Noel e a população vai lá, cada pessoa escolhe um, e me chamou muita atenção uma menina de 10 anos que pediu para o Papai Noel material escolar. E a pessoa que pegou fez questão de ir lá levar o material, ainda levou uma cesta básica, eles fizeram um jantar e jantaram com a família. Então essa é a verdadeira assistência. Eu achei muito bonito, você vê uma criança, os filhos da gente, você compra canetinha, lápis, você joga tudo fora. Uma criança louca por material escolar. Então, promoções como essas, que você pegar no correio uma cartinha e você junto com o seu filho atender ao pedido de outra criança, você está devagar desenvolvendo no seu filho o sentimento espírita. Certamente, quando ele tiver 12, 13, 14 anos, ele vai falar que isso tudo é bobagem, que isso tudo é besteira, mas quando ele tiver 18, 19, esses ensinamentos vão voltar para a mente dele. Sandra, assim, se tivesse, você falou que talvez tem muitos que faz pesquisa, mas eu acho que se for fazer uma pesquisa aí no dia do Natal, nós vamos ver que aumenta o número de compra de bebidas alcoólicas, de suicídios. A gula, o cara nem não come daquele tanto, abusa naquele dia, come Passa muito, mal, bebe mal, come muito. E assim, você acha que nós como formador de opiniões, orientador do Evangelho, nós estamos cumprindo nosso papel de estar falando em público e orientando as pessoas que estão chegando na casa espírita? Eu não sei. Eu tenho até uma palestra que eu faço sempre nessa época de Natal que o povo procura abordar essas coisas. Mas você falou a respeito do aumento de bebida. Meu filho é bombeiro e quando ele estava em Belo Horizonte, ele falava: mãe, a pior coisa que existe para um bombeiro é domingo à tarde. Que o maior índice de suicídios é no domingo à tarde. Por quê? Exatamente domingo é aquele momento que ninguém trabalha, quem é sozinho está mais sozinho ainda, né? Não está com os filhos. Então, essa questão de aumentar o consumo de bebida, isso é natural de quando nós temos muitas festas seguidas. Veja que dezembro não é só o Natal, você começa a fazer festa dia 10. Festa na escola, festa no centro, festa na família. Não dá conta de acompanhar, né? Você não dá conta de tanta festa. E isso leva... Eu acho assim, também o espírita não precisa ser fanático, não precisa ser chato. É igual o espírita no carnaval ficar pregando que é pecado, bobagem essa. Deixa o povo se divertir. Mas eu acho que nós podemos, se nos perguntarem, na nossa casa a gente faz do nosso jeito. Se nos perguntarem na casa dos outros, a gente dá opinião. No centro, eu acho perfeitamente válido falar sobre isso. Nós não estamos pedindo para as pessoas deixarem de festejar, deixarem de se confraternizar. Nós só estamos pedindo para a pessoa lembrar do aniversariante. Porque é uma festa que o aniversariante ficaria fechado no quarto e ele não estaria presente naquela festa. E o que faz Jesus estar presente conosco são os nossos pensamentos elevados. Verdade. Então, se você está fraterno, se você está convivendo, até se você exagerar um pouquinho na comida,
A espiritualidade entende, é ruim para você que vai passar mal no dia seguinte, mas porque também nós não podemos ser espíritas chatos. Chato, Espírita fanático, que tudo é pecado, que tudo não pode, porque esse é o melhor jeito de afastar os jovens e as crianças da doutrina. Sabe, aquele fanatismo. Eu lembro de uma expressão muito corrente aqui no Espiritismo de Uberlândia, que era a pureza doutrinária. Ó, não tem nada melhor para afastar jovem do centro do que essa pureza doutrinária. Jesus não quer isso, Kardec não quer isso, quer que nós vivamos. E tem uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, daquela senhora, que é a bela dama que sai distribuindo, né, as coisas, e depois ele fala, em casa é a mulher do mundo, que cumpre as suas obrigações. Então, o espírita ele não precisa ser chato. Ele pode ser espírita, seguir a doutrina, manter-se equilibrado e permitir, porque cada um de nós está num momento espiritual. Tem uma mensagem do André Luiz, que o André Luiz vai deve ser numa gafieira, desses lugares de bebida e dança. E o André Luiz descreve, assim, aquela coisa horrorosa, aqueles espíritos colados no povo bebendo, os espíritos também saracoteando. E o André Luiz fica horrorizado e fala assim, meu Deus, tem que fechar isso. O espírito fala assim, calma, André. Na sintonia espiritual que essas pessoas estão, se elas não estivessem aqui, elas estariam brigando na rua. Então deixa elas dançando aqui, que está melhor. Então, cada pessoa está num momento espiritual. E a gente tem que respeitar esse momento. Mas a gente fazer a nossa parte, agir cristamente e lembrar que o aniversariante precisa estar presente na festa e no nosso coração. Sandro, para encerrar, coloca para quem está nos acompanhando agora de uma maneira que fez entender que tem que chamar a família naquele dia e fazer pelo menos uma prece, um Pai Nosso. Eu acho que lembrar que o Natal é uma festa bonita, é um momento de confraternização e não é feio fazer uma oração junto antes. Se nós não temos uma missa do Galo para assistir, mas nós podemos reunir a nossa família em volta de uma mesa, não precisa nem ler um pedaço do Evangelho se não quiser, porque nós temos nas famílias evangélicos, católicos, espíritas, e às vezes gera um conflito. Não, fazer um Pai Nosso, agradecer pelo ano que passou, é um denominador comum de todas as religiões. Né? Então fazer um Pai Nosso, agradecer a Deus e depois festar, não tem problema. Mas e pensar também, cada irmão, ajudar pelo menos uma pessoa no Natal, em nome de Jesus. Né? Então é uma pessoa que ela sabe que está precisando, que não vai ter um Natal, que às vezes não é nem possível chamar essa pessoa para vir fazer o Natal conosco, porque a própria família da gente não aceita. Mas visitar essa pessoa um dia antes ou um dia depois, levar uma assistência e sempre dizer que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Não porque a gente é bonzinho, não porque nós estamos fazendo uma caridade, mas porque são mais de 3 bilhões de pessoas na Terra. Se cada um ajudar pelo menos um, nós vamos ter menos miséria, menos tristezas e teremos um Natal mais feliz. E um ano novo, que a gente sempre espera que vai ser melhor do que o atual, com mais paz, com mais fraternidade. Agradecemos sua participação. Obrigada. E você em casa, agradecendo também você ter estado esse tempo todo nos acompanhando. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. E Feliz Natal para todos. Para todos.